Tem uma crença muito comum no meio masculino, que é essa ideia de que mulher só quer saber de dinheiro. Inclusive aquela frase que eu cresci ouvindo, que quem gosta de homem é gay, mulher gosta de dinheiro. Por que esse tipo de frase é uma baboseira monumental, né? Por algumas razões muito simples. Primeiro, o dinheiro é uma invenção muito recente do ponto de vista histórico, né? O ser humano tem 300 mil anos por aí, né? A espécie humana. O dinheiro tem 5, 6 mil anos. Ou seja, antes disso as mulheres se importavam com o quê? Se mulher gosta de dinheiro. Já começa por aí o erro, né? Segundo, o dinheiro não significa nada por si só. O dinheiro não tem nenhum significado concreto. O dinheiro é só um símbolo quantitativo, né? Quando você fala, eu tenho muito dinheiro, isso significa o quê? Nada, a não ser que você tem dinheiro, né? Não tem nenhum significado concreto isso daí. Terceiro, a própria sociedade contemporânea é uma sociedade monetizada. Ela impõe a qualquer pessoa a necessidade de ter dinheiro. Você pode viver sem um braço, sem uma perna, sem amigo, sem familiar, mas você não pode viver sem dinheiro, né? Mesmo que você viva sob doações, para acontecer essas doações você precisa de dinheiro, né? O dinheiro precisa circular para que as pessoas façam a doação para você. Então a própria sociedade impõe o dinheiro. É uma sociedade monetizada. Então dizer mulher só quer saber de dinheiro. É claro que ela quer saber. Todo mundo quer saber de dinheiro, né? Então isso aí é uma bobagem, né? Então tem todo esse aspecto. O dinheiro por si só não tem nenhum significado concreto. Agora, por que esses caras falam isso? Porque eles confundem status social com dinheiro, com ter dinheiro, né? E realmente, as mulheres se atraem mais por... A mulher heterossexual, né? Se atrai mais por homens que têm status social. Agora, o que significa status? Status não é ter dinheiro. Como eu já falei, você pode ser milionário, beleza, mas isso significa o quê? Do ponto de vista simbólico? Nada. Você pode ser milionário porque você é um mercenário, porque você é um narcotraficante, porque você ganhou na loteria, porque você é um juiz renomado, porque você é herdeiro, né? Porque você é um matador de aluguel, né? Ou seja, você pode ser milionário sob várias perspectivas. E essas perspectivas não implicam necessariamente em status, em ter status, né? Então, é verdade, e isso é verdade. As mulheres se interessam mais por homens que possuem status social. Agora, status não é ter alguma coisa ou ter dinheiro. Status é aquilo que você representa enquanto sujeito social e individual. Status tem a ver com representação, com a imagem simbólica que as pessoas têm de você. Isso é status, né? Então tem um aspecto social e um aspecto individual. O aspecto social é aquilo que já tem uma validação, uma legitimação social. Por exemplo, médico, juiz, promotor, músico famoso, né? Agora perceba, quando você fala que o cara é médico, juiz, promotor, advogado, você não está vendo a conta bancária. Você está vendo o status de ser esses tipos de posição. Quando o cara fala, eu sou advogado, ele pode ser um advogado quebrado. Tem um monte de advogado fudido por aí, né? E tem advogados que são, de fato, endinheirados. Agora, independente se o cara é duro ou endinheirado ou de classe média, o advogado, ele representa status na sociedade. Percebe? Não importa a conta bancária dele. Falar eu sou advogado tem um status social, né? Assim como, sei lá, o professor tem um certo status. No Brasil nem tanto, mas em outras sociedades tem mais status, né?
Então, os caras confundem isso aí, status social, com você ter patrimônio, ter dinheiro. Isso não quer dizer nada, porque você pode ter conseguido esse patrimônio sendo um mercenário, sendo um senhor de guerra, né? E esse tipo de criminoso, digamos assim, pessoas que conseguem dinheiro pelo crime ou de forma ilegítima, eles não são status, eles são marginais, né? Então, esse é um ponto importante de colocar, porque os caras confundem isso aí, para querer meio que macular a população feminina. Isso é coisa de homem burro e ressentido, né? Burro, por tudo isso que eu já falei, o dinheiro não tem significado concreto, o dinheiro é uma invenção recente, comparado com a história da humanidade, né? E o status social, ele tem um aspecto que é social, como eu já falei, né? Ou seja, aquilo que é visto como prestigioso na sociedade, mas também tem um aspecto individual, né? Aquilo que a pessoa, na sua subjetividade, considera status. Por exemplo, se você tem uma mulher que gosta de literatura russa e ouvir metal, ouvir heavy metal, um cara que tem esse mesmo gosto é status, mesmo que ele seja duro. Percebe? Status não significa poder, não significa ter dinheiro. Status significa aquilo que significa um simbolismo, significa representação. Por isso tem um aspecto subjetivo, né? Eu acho muito mais legal o cara ser guitarrista do que ser juiz, por exemplo, né? Para mim é muito mais legal, né? Agora, eu sou uma pessoa mais contemplativa e tal, né? Eu valorizo mais a arte do que o poder, por exemplo. Agora, isso é coisa minha, né? Ou então no caso da mulher, né? A mulher guitarrista para mim é muito mais interessante do que uma mulher juíza, entendeu? Então, essa é a confusão importante de se colocar. A mesma coisa relacionada à felicidade, né? Ah, dinheiro traz felicidade? Não, é óbvio que não. Dinheiro traz conforto, é outra coisa, é outra coisa, né? E antes de existir o dinheiro, as pessoas já discutiam ou tentavam ser felizes, por exemplo. Mas isso é outra história. O que eu queria colocar aqui é essa ideia de que mulher só quer saber de dinheiro, né? A mulher olha para o dinheiro, se o cara tem muito dinheiro... Meu amigo, o que a mulher vê primeiro é o status do cara, é o que aquele cara representa, seja na sociedade, seja no imaginário dela. Como eu falei, a questão da literatura russa, de ouvir metal, né? Por exemplo, entre um professor de história, né, um professor de história do ensino médio e um militar, o que é que uma mulher de esquerda vai preferir em geral? O professor de história, né? Por quê? Porque o militar no Brasil representa, no imaginário da pessoa de esquerda, golpismo e autoritarismo, né? Enquanto que o professor de história é mais status dentro da esquerda. Mesmo que o militar ganhe 5 vezes mais do que o professor de história, né? A mulher vai preferir o professor de história. Agora, a mulher conservadora vai preferir o militar, provavelmente, do que o professor de história. Por quê? Porque o professor de história representa degeneração, esquerdismo, não sei o quê. Agora, ela não vai preferir o militar porque ele ganha mais. Vai preferir o militar pelo que o militar representa, né? Que é autoridade, honestidade na cabeça dos conservadores, né? Entendeu? Então é isso. Status não tem a ver com dinheiro, né? O dinheiro é consequência, não é causa. É isso, né? Então eu acho irritante porque os caras continuam acreditando nessa bobagem de que a mulher só quer saber de dinheiro e tal. Não, né? A mulher olha para o status, mas isso tem um aspecto subjetivo e social que não passa por dinheiro necessariamente. É isso.